dia, pessoal. Eu sou a Caterine, eu sou responsável pelo RH da Mirai Asset. Eu trabalho com recrutamento e seleção há mais de 8 anos, já trabalhei em outras corretoras, bancos de investimento, tá? E o Enzo hoje, ele trabalha na Mirai Asset como assessor de investimento, tá? Entrou lá como estagiário, inclusive. E a gente vai contar um pouquinho para vocês da história da Mirai, vai falar um pouquinho do dia a dia como assessor, o que ele fala com o cliente, quais produtos ele oferta. E eu vou dar algumas dicas bem rápidas de como fazer um currículo bacana, como se comportar na entrevista, tá? Bem bacana. O vídeo de vocês tem um bloco de notas, caneta, lápis para vocês anotarem e tem um portfólio da Mirai, tá? E no final, atrás, tem as redes sociais da Mirai Asset e tem o e-mail do RH para vocês mandarem um currículo de vocês, no LinkedIn vocês conseguem acompanhar as vagas que tem aberto, tá? O currículo mandem com as dicas que eu vou dar, hein, da sua lembrança, tá? Bom, vamos lá, então eu vou começar para a gente não atrasar. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, né? Eu não sei se todo mundo já sabe o que é, o que não é. Então aqui é só uma teoria, assim, bem básica do que é o mercado financeiro, para vocês não se perderem na explicação da Mirai Asset, dos vídeos, tá? Então o mercado financeiro nada mais é onde várias instituições financeiras fazem negociações, né, de ativos, moedas, derivativos, mercadorias, entre outros. Isso aqui é só um overview, só para vocês se assimilarem com alguns termos que o Enzo vai falar para vocês, tá? O que compõe o mercado financeiro, né? Então, hoje a gente tem alguns segmentos, alguns aqui, tá, gente? Não são todos, tá? Esses são os mais famosos aí, que vocês conseguem encontrar empresas dessas áreas. Então, a gente tem banco de varejo, banco de investimentos, bancos digitais, a gente tem family office, corretoras de câmbio, distribuidoras de valores e assets, tá? Hoje, a Mirai Asset, é só o nome Mirai Asset, tá, gente? No Brasil, ela é uma corretora de valores, uma corretora de investimentos. A gente vai explicar melhor para vocês como que funciona. Só dar um pontinho, só porque não sei se todo mundo é habituado, Asset é normalmente usado para quem faz gestão de fundo, tá? Mirai Asset, porque o nome Mirai Asset vem lá do exterior, então tem a ver com ativo, mas aqui no Brasil virou mais popular tratar uma asset como gestor de fundo. A gente não é gestor de fundo, tá? A gente faz gestão, não aqui no Brasil, a gente faz gestão de ETFs, um tipo diferente. Não é Bom, para entrar no mercado financeiro, gente, tem alguns certificados de algumas empresas reguladoras e autorreguladoras que são obrigatórios, tá? Esses certificados não é obrigatório para estagiário, porém, para trabalhar como CLT, associado, PJ, algo do tipo, é obrigatório perante esses reguladores, tá? Que fazem fiscalização do segmento do mercado financeiro. Então, aqui, vocês podem entrar no site dessas empresas e pesquisarem melhor sobre esses certificados, tá? Então, aqui a gente tem a APMEC, onde vocês conseguem tirar o CNPI, tá? Na área de research, para você fazer recomendação de carteira para clientes, é obrigatório ter esse certificado aqui. Se você não tiver esse certificado, você não pode recomendar papel do mercado financeiro para cliente. O Enzo ele vai explicar um pouquinho melhor para vocês essa parte aqui, tá? A Ancor tem alguns certificados que antigamente eram tirados na B3, tá? Hoje não é mais, é tudo pela Ancor. Esses certificados PQO, eles são específicos de alguns departamentos, tá? Então, vocês conseguem ver, por exemplo, o PQO de cadastro, PQO de risco, PQO de compliance. Então, para trabalhar numa corretora de investimentos, esses certificados são obrigatórios. Para trabalhar num banco de investimentos, talvez não seja, tá? Então, é só uma dica já para vocês se anteciparem o que vocês podem pesquisar de certificados no mercado financeiro, tá? A Ambima, que é muito comum, gente, vocês entrando no site da Ambima, é muito legal, porque lá eles têm cursos gratuitos, por exemplo, o ABC de investimento. Para quem não conhece nada, esse curso é muito bacana para vocês terem uma noção de quais são os produtos do mercado financeiro, tá? E eles também, os certificados é tirado só através da Ambima, que é CPA 10, CPA 20, entre outros. CPA 10 e CPA 20 eles são os mais comuns e os mais confundidos. Por quê? Numa corretora de investimentos, você
CPA 20 é obrigatório em algumas áreas, alguns departamentos. O CPA 10 é indiferente para uma corretora, tá? O CPA 10, muita gente confunde, é só para trabalhar em banco de varejo, tá? Aqueles da agência lá, onde o cliente vai lá na agência para falar de produtos. Aí tira o CPA 10. CPA 20 para cima, aí já é outros segmentos, tá bom, gente? E tem a Abracan também, que fiscaliza a área de câmbio, tá? Então, esses certificados é para quem quer trabalhar em corretora de câmbio, departamento de câmbio e afins, tá bom? Isso é só um overview, tá, gente? Vocês entrando no site deles, vocês conseguem ter muito mais conhecimento técnico sobre cada certificado, tá? Vou falar um pouquinho da história da Mirai, como ele já antecipou, nós não somos uma asset, tá, gente? Então, vamos lá. A matriz da Mirai Asset fica lá na Coreia do Sul. Nós temos escritórios espalhados pelo mundo inteiro, somos uma multinacional. Lá na Coreia do Sul, nós temos mais de 10 mil funcionários lá na Coreia do Sul. E aqui no Brasil, a gente tem um escritório que fica ali na Faria Lima com a JK, tá? Então, é uma corretora de investimentos ali. A Mirai Mundo tem vários segmentos, vários produtos no qual a gente atua, tá? Então, tem a gestora ali de ativos, temos a Mirai Securities, que trabalha com a parte de serviços de corretagem e bancos de investimento, e também temos seguros de vida, mas isso é lá na Coreia do Sul, tá? Aqui em São Paulo, a gente só trabalha nesse braço aqui, serviços de corretagem, tá? Aqui são alguns produtos que a Mirai Asset hoje trabalha, alguns termos que vocês talvez não tenham muito conhecimento, mas o Enzo vai falar um pouquinho melhor para vocês. Então, a gente vai focar, né, Enzo, aqui na parte de Wealth Management, correto? Corretagem, Wealth Management. Vai falar um pouquinho de cada um. Bacana. Então, eu vou passar a palavra para o Enzo, que é o nosso assessor, e ele vai falar para vocês como é o dia a dia do assessor na Mirai Asset, tá? Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Muito bom dia. Eu me chamo Enzo Caterina, sou assessor, eu trabalho na parte de assessoria ou B2C lá na Mirai Asset. Eu tenho 20 anos, eu estou me formando em economia pelo PUC de São Paulo. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como que é o meu dia a dia. O que o B2C de fato faz? Todos vocês têm familiaridade com esse termo ou não? Beleza. O B2C faz a intermediação entre os produtos que a corretora recebe, e a gente vai passar um pouquinho para isso depois, com os nossos clientes. Então, a gente viabiliza esse mercado de instituições financeiras em geral com os nossos clientes. É mais ou menos isso. O B2C é segmentado em várias áreas lá na Mirai. Eu atuo na primeira, que é a assessoria de investimentos. Na Mirai Asset, o programa de estágio é muito interessante, porque quando você entra como estagiário no B2C, você é treinado para virar mesa. Então, você tem todo o conhecimento de um operador, um broker, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Os nossos clientes têm operadores próprios. A gente tem a parte de produtos, que faz de fato o research no mercado, para saber o que está de bacana, quais são os produtos que encaixam legal com o nosso tipo de cliente. E a gente vai ter a parte de conteúdo de eventos. Que bom, a gente está aqui batendo papo com vocês. Essa é uma das partes que eu tive muito forte lá na Mirai. Um dos pontos legais dessa última parte de conteúdo de eventos é que na assessoria, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, a gente utiliza de jantares, almoços, com clientes e pessoas para conhecer a corretora. Então, é algo que a gente costuma ser bem ativo. A pandemia deu uma acalmada nisso, mas agora, com o mercado voltando de vez, a gente está ativando de novo. Vamos lá. Eu vou passar isso aqui para vocês, são um pouquinho dos produtos que eu utilizo na hora de fundamentar a carteira de um cliente. Então, a gente tem parte de fundo de investimentos, eu vou passar um por um depois. Tem a parte de crédito privado, a renda variável em geral, e crédito bancário e tesouro direto. Bom, vamos lá. Quando a gente costuma fazer uma análise para a carteira de um cliente, quando pega um cliente cru, às vezes precisando de ajuda, ganhou um dinheiro da família, herança, está com dinheiro parado e quer fazer uma alocação para rentabilizar um pouco o capital, tem muitas coisas que a gente deve olhar para decidir o melhor investimento para o cliente. Eu deixo aqui 2 exemplos e eu quero que vocês pensem com os olhos de alguém que está formando uma carteira. Todos sabem o que é um CDB? Parece uma pergunta boa, mas nem todos. CDB é um instrumento que o banco tem para se financiar, de captação. Então, você empresta o dinheiro para o banco, ele te dá um título e esse título te remunera. Aqui eu tenho 2 CDBs de liquidez diária, onde eu posso resgatar a qualquer momento. Um paga 114% do CDI, CDI é muito próximo à nossa Selic, costuma ser 0,10 abaixo, então CDI é 13,65, 114% do CDI, e outro 97%.
Qual que vocês intuitivamente escolheriam para um cliente? O que vocês acham que é melhor? Não, uma CDB do banco A, outra CDB do banco B. Boa pergunta. CDB? CDB? Por quê? Não, eu estou vendendo. O cliente vai comprar isso, isso vai rentabilizar na carteira do cliente. O cliente está comprando. O Tesouro Direto certo. Aí 100% tinha mais. Então, parece que ele pegar um time que pode dar escala em vendas. Nossa, eu acredito que ele não perfil do cliente. Que, por exemplo, se o banco A está pagando mais, ele deve ter mais risco, então tem mais probabilidade de vamos quebrar. Perfeito. Vamos quebrar a percepção de dinheiro. Esse é o ponto que eu queria chegar. Esse é o ponto que eu queria chegar. No mercado financeiro, para quem faz economia, engenharia pode ser uma coisa mais normal, mas tem muita gente que não faz essa associação diretamente. As maiores taxas envolvem um apetite maior do banco em captar dinheiro. Portanto, quando você vê um CDB de 114,97, é para ligar um alerta e falar, bom, por que esse banco está pagando tanto a mais? Por que ele quer tanto captar dinheiro? Pode ser um sinal de necessidade de caixa ou até fraqueza da instituição. Pode ser um ótimo CDB, mas depende da análise de perfil do cliente e é disso que a gente vai falar. Quando a gente trata de clientes, a melhor forma de você fidelizar alguém é com uma análise concreta do perfil de risco dele. Por quê? Isso vai trazer para o assessor e o assessorado uma confiança mútua, certo? Tem muitos clientes que de fato não sabem do que eles estão entrando e eles entram em contato com a gente para pedir ajuda. Se eu pulo a etapa da análise de risco, eu vou causar para mim mesmo. Isso, às vezes, né, no mercado, infelizmente, é um hábito normal e pode ser, e tem gente que acha interessante, graças a Deus, não é assim que a gente trabalha na Mirai. Produtos com maior risco no mercado financeiro costumam remunerar mais, tanto para quem vende quanto para quem compra. E isso pode ser um grande problema, porque vocês já devem ter ouvido falar histórias de pessoas que vendem produtos fora completamente do perfil da pessoa, a pessoa toma um prejuízo, um calote, às vezes, e algo pode acontecer. Então, pular a etapa do perfil de risco vai trazer 3 consequências para a gente. Demanda operacional excessiva, porque você vai causar ansiedade no cliente, que muitas vezes não sabe no que está investindo. Desconfiança e estresse, o cara vai cada vez mais ter um afastamento de você, tudo que um assessor não quer. Vou dar um exemplo. Eu tenho o seu José, um cliente de 83 anos. Por mais que os ETFs da Mirai, que aplicam em urânio, rendam bastante, não é interessante eu passar isso para o seu José, porque ele não tem a menor noção de como tratar. Então, isso causa desconfiança e estresse do cliente. E complicações no dia a dia. A resposta para a pergunta que eu fiz, então, é depende. Depende do estilo de risco do cliente e a partir disso que a gente constrói na Mirai Asset toda a análise de carteira em renda fixa e renda variável. Pode passar. Na Mirai a gente faz uma análise de fundo muito completa na hora de colocar um fundo na carteira de um cliente. Uma pergunta para vocês. Vocês têm uma noção de que é um fundo e quais são as vantagens de ter um desse na carteira? No fundo, eu vou abrir mão de aplicar o meu dinheiro por conta própria e eu vou dar para um gestor que eu espero que saiba mais do que eu, do que ele está fazendo. A gente tem uma série de fundos, tanto em renda fixa, renda variável, e a gente faz, por parte da Mirai Asset, uma série de análises para conseguir alocar um fundo na carteira de um cliente. Isso pode servir para vocês também como pessoa física, tá? Análises macroeconômicas. É importante saber como que um fundo está performando mediante o cenário global. É muito normal que eu encontre bons fundos de ações que numa Selic a quase 14% estejam performando ruim. Isso não é uma coisa que, por exemplo, excluiria ele de um eventual aporte. Pode ser, inclusive, uma oportunidade de compra. Alocação e distribuição. É importante saber como que o fundo distribui os seus ativos. A Mirai, por ser relevante nessa parte do mercado, tem acesso a muitos gestores de fundo. Então, os nossos clientes têm um benefício principal, assim, especial. Se eles têm alguma dúvida, como, por exemplo, a empresa XYZ do fundo de criptomoedas aloca o dinheiro, a gente consegue ter acesso direto ao gestor, muitas vezes, para ele falar com os nossos clientes. É claro, informações sigilosas, a gente não tem acesso a isso, mas é um intermédio que a corretora consegue fazer com os nossos clientes do Wealth Management, que é onde eu trabalho. Parte de risco e retorno, como falei anteriormente, a gente precisa saber a análise de risco do nosso cliente antes de alocar um fundo. Concentração de cotista e patrimônio líquido é uma coisa muito importante que normalmente as pessoas ao investirem em fundos não olham, acham que é trivial. Mas eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um fundo de 1 milhão de asset under management, de dinheiro que eles giram, certo? Eles têm 1 milhão de reais.
e 10 cotistas, você vai querer, por mais que ele esteja performando muito bem, você vai querer colocar o teu dinheiro nisso, sendo que se um cotista do fundo resolver sair, você vai perder 10% do valor? Não vai, né? Então, na Mirai, a gente tem um crivo de pelo menos fundos a partir de 100 milhões de reais e 1.000 cotistas para dar uma diversificada, tá? Normalmente, os nossos fundos têm valores, tanto de pessoas quanto de asset under management, maior. Capacity do fundo. O capacity é quanto o fundo tem, na realidade, capacidade de gerir, né? Então, um fundo com capacity muito apertado, que está muito próximo do limite de gestão, pode não ser interessante para alguns dos nossos clientes. Um aporte relevante, às vezes, acaba com capacity caro. Então, é uma coisa que a gente olha. E, ou talvez o mais importante de todos, é o tracking record. Isso se liga muito à análise macroeconômica. Pode passar, por favor? Pode passar. Pode passar. Quando a gente faz uma... Pode voltar. Quando a gente faz uma análise do tracking record, a gente vê como que o fundo performou em momentos mais complicados. Então, o exemplo que eu dei do FIA. Se eu pego um fundo de investimento em ações, como é esse caso, e ele performou em momentos de Selic alta, como, por exemplo, em 2021 e 2022, de forma negativa, não é uma coisa que me faria cortar. Agora, se fosse um fundo de renda fixa atrelado, por exemplo, a títulos do Tesouro Direto, seria algo que eu deveria tomar uma atenção maior. Aqui, foi um caso muito específico que a gente consegue ver que no fundo vinha progredindo, batendo o CDI acima muitas das vezes. Quando chegou em 2021, a gente iniciou o ano com a Selic em 1,9%, mais ou menos. Foi terminar acima de 7%. Então a gente viu que o fundo derreteu, foi para menos 31% de rentabilidade. Tá bom, é um fundo de investimento em ações, não está fora do nosso escopo de atuação, pode ser uma boa oportunidade de compra. Tá? Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre renda fixa privada agora, que é um dos pontos que eu olho bastante para alocar e encaixar na carteira do cliente. Todo mundo tem familiaridade com o que são debêntures? Eu acho que todo mundo já ouviu esse nome, mas nem sempre sabe o que é. A debênture é uma emissão de dívida, assim como um CDB, só que ela é de empresas privadas. E voltando um pouquinho na relação risco-retorno, o que isso implica? Normalmente as debêntures pagam taxas bem mais agressivas do que a gente vê no mercado bancário e no mercado de tesouro direto. Se puder passar, por favor. Eu coloquei 2 exemplos de debêntures que a gente tem na casa e que a gente comercializa, que vão mostrar de forma bem clara, na realidade, o quão importante pode ser para apimentar uma carteira. Essa é uma debênture da Via Brasil, que cuida da BR-163. Uma rodovia que corta desde o sul até o norte do Brasil. Em específico, essa debênture a empresa emitiu para conseguir financiar os cuidados com a estrada, de uma parte que pega o Mato Grosso do Sul até o Pará, e ele paga líquido de imposto de renda, porque debêntures incentivadas são o caso dessas, ou seja, que mexem com infraestrutura ou agronegócio, o governo vê que é mais interessante não tributar a empresa. Então, aqui você tem líquido de IPCA mais 9,9% ao ano. Assim, é um investimento que não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, por isso que ele tem que ser alocado. A gente costuma pôr no máximo 10% do patrimônio do cliente, isso particularmente eu sempre pego menos, mas pode ser uma boa forma para apimentar a carteira. Os títulos do Tesouro Direto, que são que a gente pode ter como benchmark de segurança no mercado em geral, eles têm títulos atrelados ao IPCA, que é a nossa inflação. Mas uma NTNB, que é o título do Tesouro, que é voltada à inflação, que vem próximo disso, isso é 2030, vai pagar IPCA mais 6 e alguma coisa. Para 2030 vai ter uma alíquota de 15% de imposto de renda, então você vai receber na prática IPCA mais 5, aqui você recebe praticamente tudo. É um investimento que de fato pode ser utilizado para complementar carteiras de uma forma segura, porque não tem, de uma forma racional, porque não tem fundo garantidor de crédito. Então a gente passa por uma análise prévia desses ativos, a nossa mesa de research olha isso para nós, para que a gente possa passar para o cliente. E o outro exemplo que eu dei aqui foi de PEJA 11, é da maior petrolífera privada que a gente vai ter na B3, que é da PetroRio. Eles também estão pagando uma taxa muito interessante, que é IPCA mais 8. Aqui eu tenho CRIs e CRAs, que são títulos emitidos por securitizadoras. Vocês têm uma ideia do que uma securitizadora faz? Ou não? CRI e CRA é um tipo de investimento que também não tem cobertura nenhuma. É um investimento que deve ser feito de maneira racional, com ativos de fato bons. Mas a securitizadora é uma empresa que tem dívidas a receber, ela coloca essas dívidas no pacotinho e vende como CRI ou CRA, e de infraestrutura e a de agronegócio. Por quê? Qual que é o deal? Qual que é o grande negócio disso? Quem compra vamos supor que a empresa tem uma dívida de R$1 milhão, tudo bem? A securitizadora vai lá, pega essa dívida de R$1 milhão e topa vender por 800 mil.
mais ou menos assim. Ela tem 800 mil na hora e quem comprou tem R$ 1 milhão para receber quando terminar esses investimentos. São ativos de prazo longo. Isso aqui tem 10 anos de duração normalmente. 10 a 5 anos. Então, é algo que pode ser benéfico, eles fazem esse trade-off entre dívida a receber e dinheiro líquido na hora, tá? E também pagam taxas mais agressivas por consequência, mas por serem dívidas de empresas, tem um risco maior. Pode. Aqui a gente tem um pouquinho da renda fixa bancária, CDBs, LCIs e LCAs. A renda fixa bancária traz um pouco mais de tranquilidade para grande parte dos clientes por conta de um órgão que a gente tem aqui no Brasil, um órgão privado, chamado FGC. Vocês já ouviram falar no FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito e ele garante por pessoa física, inclusive, claro, para todos vocês que têm investimentos em CDBs, até R$ 250 mil, independente da instituição que quebrar. Então, se eu tenho 250 mil reais, até 250 mil no banco X, e o banco X quebrar, o FGC vai me ressarcir. O teto é R$ 1 milhão. Então, suponhamos que eu tenha 250 mil em cada banco, eu posso ter 4 bancos, e esse limite se renova de 4 em 4 anos. Então, são títulos que os clientes costumam ter uma abertura maior ao risco. Aqui eu tenho o CDB pagando 16,70, uma LCA e de infraestrutura A, de agronegócio, que é isenta de imposto de renda, pagando 12,5% ao ano, é uma taxa que é de fato interessante e pode complementar a carteira do cliente com alguma segurança. Mas nunca é legal depender do fundo garantidor de crédito, pessoal. Quando a gente faz uma análise de carteira, tem que estar dentro do perfil de risco. Por quê? Dinheiro parado, e esse é um dos exemplos dos 114% do CDI que eu falei, pensem comigo. O cliente tinha investido num CDB, eu investi para o cliente no CDB, 114 do CDI de liquidez diária. O que alguém com liquidez diária, que está no investimento de liquidez diária, busca? Liquidez diária, busca caixa, busca movimentação. Se a pessoa está com o dinheiro precisando para a semana que vem, eu acho que é um pouco irresponsável colocar num ativo que tem um risco maior e que pelo prazo não vai dar uma rentabilidade tão efetiva assim. E o Fundo Garantidor de Crédito demora para pagar, então não caiam nessa se algum assessor falar para vocês, não, mas tem o FGC, sim, mas você fica com um mês no mínimo dinheiro parado. Então não vale a pena investir em ativos que você acha que é seguro só porque tem um Fundo Garantidor de Crédito, o ideal é não precisar dele. Vai passar. Outra coisa muito legal que a gente tem na corretora em geral, e nem todo mundo conhece esse mercado, é o mercado de BTC, ou aluguel de ações. Todo mundo sabe o que é ou não? Não? Tá, então vamos lá. O mercado de aluguel de ações, na verdade, viabiliza as operações de venda no mercado financeiro em geral. Já devem ter ouvido falar que no mercado dá para ganhar dinheiro de duas formas. Uma, eu compro a ação mais barata e vendo ela de forma mais cara, tudo bem? Ou eu vendo ela de forma mais cara e recompro de forma mais barata. Agora vocês já pararam para se perguntar, como que alguém consegue vender uma coisa que ela não tem? Como é que eu vendo um papel, qualquer coisa que não seja minha, de fato? Tem alguma ideia? Tem que vender de outra pessoa. Tem que vender de outra pessoa. Você tem que pegar emprestado o ativo para conseguir viabilizar essa venda. Isso é muito interessante. A Mirai Asset trabalha com carteiras, quando a gente estrutura de médio e longo prazo. A gente acredita na análise fundamentalista majoritariamente e que boas empresas que pagam bons dividendos no longo prazo vão ter sempre um retorno excepcional. Então, quando a gente pega os nossos clientes que não têm intuito de ficar tradando as ações, uma maneira que a gente faz para eles ganharem dinheiro de forma passiva e segura é colocando as ações dele para alugar. E vocês podem fazer isso na corretora de vocês. Eu sou meio partidário, se vocês quiserem abrir contra a Mirai e fazer isso comigo, vale a pena, legal. Mas se vocês quiserem fazer direto na corretora de vocês, também dá certo. E como é que funciona isso? Vamos supor que eu tenha Petrobras na carteira e eu tenha o IBR3. Cara, se eu tiver 100 mil reais de Petrobras na carteira e eu não penso em vender ela no curto prazo, ela vai me remunerar mais ou menos 0,03% ao ano. E o que é se remunerar? Quem está vendendo e pegou o ativo emprestado tem que te pagar um aluguel, se ele está com a sua ação, certo? Então, ao ano, você receberia 0,03. Se você jogar isso para 100 mil reais, tem uns 30 reais, mais ou menos. Então, parece pouca coisa. Só, pô, eu vou ficar um ano sem os meus ativos e vou ganhar só 30 reais? Sim. Só que, quanto maior a pressão vendedora no mercado financeiro, maior a taxa de aluguel sobe. Então, quando eu olho o IBR3, suponhamos que eu tenho um volume emprestado de 100 mil reais, eu fecharia o ano com 150 mil. Ou seja, com lucro de 50 mil no meu bolso. Simplesmente, de forma passiva, emprestando o ativo para as pessoas que querem shortar. Para o médio e longo, shortar é sinônimo de venda no mercado financeiro, não sei. É uma forma muito interessante de rentabilizar a carteira, nem todo mundo conhece, e é feito, a gente chama de mercado secundário.
Operacionalmente, é assim que funciona. Prestar os seus ativos para quem quer vender. Pode passar. Lá na Mirai, a gente atua de formas distintas. Opa, tem uma dúvida? A pergunta é, nesse período que sua ação está emprestada, você, se for uma ação pagadora de dividendos, você vai receber. Todos os proventos são seus, juros sobre capital próprio, dividendos. A única coisa que é mitigada é a sua participação em assembleia. Eu não sei se é o caso de alguém aqui que tem participação em assembleia da Petrobras, mas se for, talvez não seja tão interessante, mas para a grande parte das pessoas, sim, é muito legal, você recebe tudo que é devido, tá? É regulamentado pela Bolsa, isso não é? Ninguém inventou a roda, é uma coisa que já tem rodando faz bastante tempo, e nem todo mundo tem conhecimento, então vale falar. Vamos lá. Na Mirai, a gente atua em duas frentes. Como eu falei, eu estou no meu 5º semestre de economia na faculdade. Eu não sou formado ainda, então eu tenho algumas limitações. Como a Caterine falou no começo, o CNPI é necessário se eu quiser fazer uma recomendação direta de uma ação para vocês. Fala, pessoal, comprem o IDR. Bom, não vou falar isso, né? Em geral, mas é necessário se eu quiser atuar recomendando ações, fundos imobiliários, operações estruturadas, long and short, que eu tenha o CNPI, tá bom? Assim, como eu não sou formado, preciso ser formado para ter o CNPI, eu ainda não tenho, então eu atuo na parte de B2C com aqueles produtos que eu falei anteriormente, enquanto os nossos analistas sêniores atuam com a parte de renda variável ou equities, que são ações, fundos imobiliários, a parte de operações estruturadas, com opções e afins, eles que montam, e as operações long and short. Operação long and short é uma coisa que é muito comum no dia a dia de quem está no mercado financeiro. Vocês sabem o que é? Vocês sabem do que se trata? Operação long and short, quando dá certo, é o ideal dos mundos. Como eu falei anteriormente, eu posso ganhar dinheiro tanto comprando uma ação e vendendo ela na alta, como vendendo uma ação e recomprando ela na baixa. A operação long and short é exatamente isso. Eu pego uma ação, como por exemplo a Oi, que eu espero que vá cair, eu shorto ela, short é sinônimo de venda no mercado, e quando eu vendo essa ação, eu recebo dinheiro. Eu recebo dinheiro no bolso, certo? Com esse dinheiro, eu vou lá e compro uma ação que eu espero que vá subir. No ideal dos mundos, a que eu comprei com o dinheiro o dinheiro que eu peguei da venda vai subir, eu tenho lucro aqui, e a que eu vendi eu vou recomprar mais barato. Então esse tipo de estrutura, que é bem comum no mercado, a gente faz na nossa mesa para os nossos clientes, é chamado de long and short. Você ganha tanto recomprando baixo quanto na alta com o dinheiro da venda que você fez. Pode ser também conhecido como uma operação caixa. Aqui na área do B2C, gente, cabe o certificado CPA 20, tá? Quem vai trabalhar com mesa operacional é o BQO operacional, tá? Esses certificados são importantes para entrar lá na casa. Se alguém, a gente vai disponibilizar, tem o site do RH, o e-mail do RH para quem quiser mandar por aí depois. Para atuar na parte de cliente, você precisa de fato do CPA 20, que é para saber o básico dos investimentos, como obrigatório, e o PQO operacional, eventualmente, para conseguir compor a área, porque todo mundo, como eu falei, é meio treinado para ser mesa também, tem que ter um conhecimento operacional forte nisso, o dia a dia demanda, então precisa ter essa parte, a Mirai dá todo o incentivo para tirar, paga as provas, cursos e tudo. Assessoria, né? Precisaria de Ancor ou SEGA, não? Então, o agente autônomo precisaria da Ancor. A Mirai não trabalha como agente autônomo, a gente é corretor, tá? A gente não é vinculado a nenhuma outra instituição, a gente não é, o agente, vou dar um exemplo, a gente não é, vamos supor, não, a gente autônomo em geral com uma XP. Não, a gente, nesse caso, só para vocês entenderem, seria a própria XP. A gente é uma instituição independente, tá? Então a gente não está ligado, a gente não tem nenhum braço. A gente tem braços ligados a nós, mas a gente é o ponto focal ainda. Esqueci de falar também que na parte da Ancor tem certificado de ARI, que é de agentes autônomos de investimentos. A gente tem na nossa casa também a área de agente autônomo, mas... escritórios de agentes autônomos no Brasil plugados na Mirai, é diferente. Aí esses escritórios precisaram trabalhar. Esses escritórios, sim, as pessoas que trabalham nos escritórios precisam desse certificado ARI. Exatamente. Vamos lá. Considerações importantes. Quando a gente trata com o cliente, principalmente com pessoas que têm mais dinheiro, isso é uma dica para quem quiser seguir tanto por uma parte de wealth management, assessoria em geral, é muito importante que vocês, caso tenham feito uma análise concreta do perfil do cliente, falar, bom, eu sei com quem eu estou lidando, não absorvam eventuais perdas dele. Se o cliente está ciente do risco que ele está tomando, faz parte do jogo, o mercado é assim mesmo, e para toda rentabilidade tem risco envolvido. A gente não pode trazer isso para nós, senão você não trabalha. Então, nunca absorva a perda dos seus clientes. Ele está ciente, faz parte do jogo. E a segunda dica que
a gente aprende na prática e não pensar com o nosso bolso ao falar com o cliente. Quando o cliente tem muito dinheiro, por exemplo, ou precisa de alguém para assessorar uma gestão de família, fortuna e afins, não é legal pensar como se o dinheiro fosse seu. É legal adentrar na realidade dele, entender o que ele faz, porque a palavra-chave da assessoria é fidelização. Quando você está no mundo do cliente, ele confia em você. A gente não vai confiar em você se você for de outro planeta, se você for de outra realidade completamente distinta. Ele quer falar a mesma língua. Então, quando você está falando com o teu cliente, nunca é o seu bolso, é o bolso dele. Eu vou dar um exemplo até que aconteceu quando o meu próprio chefe estava começando no mercado financeiro, anos atrás. Um dia, um cliente foi fazer uma aplicação, não sei, 20 milhões, sei lá, em algum ativo do gênero. Era 20 milhões, perdão, 200 mil em algum ativo do gênero. E o meu chefe, sem querer, falou, né? Quando eu era mais jovem, falou, nossa, é muito dinheiro. Ele falou, é muito dinheiro para você, não é nada. Então, é uma coisa que desgasta a relação, não é bacana ter isso no seu contato no dia a dia. Essas são as considerações finais do B2C, tá, gente? Eu tenho mais uma coisinha para falar, não está escrito aí, mas é uma dica para quem quer entrar no mercado financeiro. O mercado financeiro é muito abrangente, tá? Se vocês conseguirem entrar numa corretora de investimentos, num banco, seja na área que for, e as corretoras têm mais facilidade nisso, na realidade, é bacana que vocês nunca deixem as portas fechadas e trabalhem sempre com aquilo que faz brilhar os olhos de vocês. É normal que existam áreas que vocês não tenham tanta habilidade, talvez uma conexão tão forte com elas, tá? Tem gente que é mais analítica, tem gente que é mais comercial, e muitas vezes acaba entrando no setor errado. As corretoras têm uma vantagem, especialmente a Mirai, que a gente faz essa análise para cada um dos nossos funcionários. Eu, por exemplo, tenho um perfil que eu gosto de bater papo, muito mais comercial, mas gosto da parte mais analítica. Enquanto tem gente que gosta de ficar sentado lendo o dia inteiro, sem a parte cliente. Se um desses cai na nossa assessoria, por exemplo, eventualmente se mostra um pouco mais tímido, a Mirai dá os meios para ele se locomover internamente. Então a gente tem área de research, que precisa de gente um pouco mais desse tipo, às vezes a própria mesa de operação. Então as corretoras têm uma viabilidade, uma mobilidade maior interna. Você tem que fazer o que tem nos seus olhos. Toda a área comercial, para quem quiser entrar, é a parte... É muito puxar a sardinha para o lado. Eu gosto muito da área comercial, porque tudo vai precisar de vender. Se você tem cliente em geral, seja pessoa física quanto pessoa jurídica, você vai precisar de alguém que apresente o produto. Pode ser muito bom montando tela, fazendo apresentações, mas precisa ter um pouco do lado comercial, porque é ele que vai te diferenciar na hora principal do jogo, quando você precisar vender. Porque planilha não vende, quem vende são as pessoas que a fizeram. Então, a área comercial envolve um pouco desse tete-a-tete com o cliente, e é importante que todo mundo tenha, e a mesa de operação principalmente. Beleza, gente? Agora eu vou entrar na minha área agora, tá? Então, como eu falei, eu sou responsável aí pelo recrutamento e seleção da Mirai Asset. Trabalho na casa há 4 anos, tenho experiência há mais de 8 anos, já trabalhei em outras corretoras e bancos de investimentos. Tenho pós-graduação em recrutamento e seleção pela PUC, tenho MBA em gestão de pessoas pela USP, tenho um certificado de liderança aí que eu estudei lá na Califórnia, na Universidade Estadual da Califórnia. E estou fazendo psicologia, estudante de psicologia aí pela St. Leo University da Flórida, tá? Então, tenho só algumas considerações, umas dicas bem básicas para vocês seguirem, tá? Aqui, algumas dicas. Aqui tem o meu LinkedIn, porque eu postei isso no meu LinkedIn, tá? Então, quem quiser me seguir lá, se conectar e tudo mais, eu sou bem ativa no LinkedIn, posto várias dicas de recrutamento e seleção, entrevistas, enfim, afins. E posto também as vagas da Mirai, tá? A Mirai tem a sua própria página no LinkedIn, mas eu também sempre reposto porque eu faço o recrutamento da empresa. Então, aqui são algumas dicas que algumas pessoas podem achar que é besteira, mas os estudantes realmente não têm tanto conhecimento assim e ninguém julga ninguém. É só uma dica mesmo para vocês colocarem as informações corretamente no currículo, tá, gente? Então, por favor, quando vocês forem fazer currículo, não façam no Canva. Abre lá o Word, faz um velho modelo do Word mesmo. São informações simples e é tudo que o recrutador precisa saber. Por quê? Quando a gente abre uma vaga, a gente recebe mais de 200, 300 currículos por vaga. Eu sou uma pessoa que eu tenho toque, eu tenho que olhar todos os currículos. Só que assim, a gente olha em questão de 4, 5, 6, 7 segundos um currículo. Por quê? Eu já sei qual que é o job description da vaga e eu já sei exatamente quais são as palavras-chave que eu tenho que olhar no currículo para ver se realmente está aderente à vaga. Então, no caso de estágio, por exemplo,
quando eu abro, o que eu preciso saber no currículo de um candidato? Eu preciso saber qual que é o curso que ele está fazendo. Eu preciso saber qual é o ano de formação e qual o semestre atual que ele está, um em cada outro, né? O semestre e o ano de formação. Eu preciso saber também qual horário que ele estuda, se é manhã, vespertino ou noturno. Pessoal que estuda de manhã e vespertino, é muito difícil de conseguir uma vaga de estágio, gente, porque o mercado financeiro trabalha das 9 às 18. Claro que existem raras exceções e raras empresas que fazem fechamento, por exemplo, fica até 8 horas da noite, 9 horas da noite, pode até abrir uma vaga para trabalhar da tarde até a noite, mas são bem raras essas vagas. Então, a gente só vai contratar mesmo quem está estudando à noite, tá? A flexibilidade de quem está estudando de manhã fala para a gente pode mudar para a noite. A gente sabe que a faculdade consegue mudar para vocês, mas é muito burocrático, demora, e às vezes a empresa está com pressa de contratar o estagiário. Então, infelizmente, a gente vai pegar aquela pessoa que está já estudando à noite. Mas eu não excluo o currículo de ninguém, tá, gente? Eu já fiz entrevista, eu faço, às vezes eu dou oportunidades para quem está estudando de manhã. E dou essa dica também, falo com a pessoa, falo, mas você consegue mesmo estudar à noite? Consegue mesmo transferir? Consigo, mas aí eu já falo, já dou as dicas para a pessoa. Então, 5 segundos, 7 segundos que eu vou olhar no currículo é o curso. Gente, vocês sempre têm que colocar o curso que vocês estão fazendo, semestre e ano. Isso é muito importante, porque é a primeira coisa que eu vou olhar. Eu não vou olhar gênero, eu não vou olhar foto, eu não vou olhar onde você mora, eu não vou olhar a sua idade, porque a gente dá oportunidade igual para todo mundo. Eu vou olhar exatamente a parte que está o curso, tá? Então, essas outras dicas é mais dica mesmo, porque foto, né, nos dias de hoje, a gente nem quer saber qual é a sua aparência, né? A gente vai ver ali na entrevista, dia a dia e tudo mais. Aqui ainda tem muitas pessoas que colocam o nome currículo vitae. Não precisa colocar isso, gente. Coloca o nome completo de vocês, tá? Informações como RG, CPF, data de nascimento, pelo amor de Deus, não coloquem no currículo. Isso são informações pessoais e com a lei da LGPD aí não tem necessidade nenhuma da gente ter essas informações no currículo para mandar para a empresa, tá? Em vez de vocês colocarem data de nascimento, coloquem a idade. É legal, eu olho sempre por último a idade, né? Porque para mim é relevante, mas é bacana ter a idade somente, tá? Quando vocês forem fazer um e-mail, gente, não estou discriminando os e-mails de vocês, mas assim, tentem evitar aquele gatinha 1508, né? Assim, eu não vou excluir o currículo de vocês por causa disso, jamais. Vou mandar e-mail sim. Mas é bacana vocês já entenderem que o mercado de trabalho é completamente diferente, gente. É um outro mundo e que não tem nada a ver com a vida pessoal de vocês, tá? Então tentem fazer um e-mail ali profissional. O meu, por exemplo, é meu nome completo. Então, é bem melhor. Já era, né? Nome e sobrenome. E às vezes, quando a pessoa tem um sobrenome muito comum, tem importância colocar 1, 2, 3, número. É só o nome mesmo, que acho que é mais bacana para vocês como profissionais mesmo no mercado de trabalho, tá, gente? O que mais que tem aqui? Outra coisa. Lá na empresa, a gente não existe experiência de ninguém, nem conhecimento técnico, porque lá a gente ensina tudo. Porém, se você já tiver trabalhado antes em outras empresas, ou já ter conhecimento em alguma coisa, é legal vocês colocarem no currículo. A parte de experiência, vocês sempre colocam o nome da empresa, o cargo que vocês tinham, era estagiário, era assistente, analista júnior, pleno, a gente precisa saber, tá? O mês e ano que vocês entraram, aqui só tem ano, tá vendo? Vocês têm que colocar o mês que vocês entraram e o mês e ano de saída, tá? O mês é muito importante pra gente saber quanto tempo vocês ficaram na empresa, pra não ficar aquela monte de pergunta quando a gente for conversar com vocês. Porque já tem umas informações no currículo, é mais fácil, a gente acaba analisando, enfim, outras coisas. E quando vocês têm experiência, a gente não vai analisar se você, eu tive experiência com garçom. Ótimo, você já sabe como lidar com o cliente, você já sabe como falar com o cliente. Não é porque vocês estão mandando um currículo para o mercado financeiro que uma experiência de garçom não tem nada a ver, pelo contrário. Empresas até de assessoria gostam de contratar telemarketing, né? Quem já teve experiência com telemarketing, que já sabe como se comunicar, como falar, já sabe como o cliente se porta. Então é importante vocês colocarem todas as informações que vocês acham relevantes no currículo de vocês, mas com todas as informações detalhadas, tá? Mas sempre chama muita linguiça. É uma coisa normal. Eu gosto de peixe, linguiça, tá? Vocês têm que vender o peixe de vocês. Então é isso, tá? São 5, 7 segundos que o recrutador
olhar para as informações principais aí, essas são só algumas dicas. No próximo slide, eu vou passar algumas dicas para se dar bem na entrevista, tá? Isso é de uma forma generalista, gente. É lógico que existem várias outras dicas, mas eu estou sendo bem rápida aqui, porque o nosso tempo é curto. Então, a primeira coisa que eu fico muito brava é quando o funcionário não sabe nada da empresa. Gente, não tem desculpa. 5 minutinhos no Google, joga o nome lá no Google, quando vocês estão indo para a entrevista, vocês já sabem tudo da empresa. Qual é o porte da empresa, onde a empresa fica, se é multinacional, se é nacional, qual é o segmento da empresa, o que essa empresa faz, quais são a missão, visão e valores. Isso é muito importante, gente. Vocês têm que saber e a gente vai perguntar assim na entrevista, tá? Então, essa é a primeira dica que é super importante. A segunda está linkada com a pesquisa da empresa, né? Você vai ver onde fica a empresa. Por quê? Vocês entrando como estagiário, vocês vão trabalhar ali só 6 horas por dia, né? Das 9 às 4, das 10 às 17. Tranquilo, ótimo, já fui estagiário, maravilhoso. Só que quando vocês virarem CLT, vocês vão ter que trabalhar, ou vocês vão ter que ralar, e vão estar fazendo faculdade ainda. Então vocês têm que pesquisar para ver se vai dar certo no projeto. Casa, empresa, empresa, faculdade, faculdade, casa. Porque né, ninguém é robô aqui, né, gente? Então vocês têm que pesquisar assim, que isso faz todo sentido. A gente mora em São Paulo, chove, vira um caos. Trânsito pesado. Pelo amor de Deus, é horrível. Na Faria Lima com a JK. A lagoa ali, a baleia já é. Tem uma baleia só. Tá? Então isso é uma dica muito importante que vocês acham que não pode valer nada, mas vale muito, tá? Aqui chegar no local com antecedência, né? Nos últimos 2 anos a gente estava fazendo entrevista online, mas como graças a Deus está tudo voltando ao normal, ainda estamos fazendo algumas entrevistas online e algumas presenciais. Depende muito do gestor da vaga e da vaga, tá? Então, quando for presencial, gente, cheguem com antecedência. Infelizmente, a primeira impressão é a que fica. A gente dá oportunidades, a gente dá várias chances, mas já vai estar ali anotado. Chegou atrasado, né? Então, é só uma dica mesmo, a gente não vai excluir ninguém por causa disso também, tá? Mas é bom sempre chegar com antecedência mesmo. E quando for entrevista online, sempre entre no link uns 15, 20 minutinhos antes, para ver se o microfone está funcionando, se a tela está funcionando, se o notebook, o celular, realmente você vai conseguir entrar nesse aplicativo. Porque é a mesma coisa, você vai atrasar na entrevista online também, a gente vai ficar lá esperando também, e já não é muito legal, tá bom? Dress code. Gente, entrevista presencial e online é a mesma coisa. Tem que estar bem apresentado. É claro que, para quem faz publicidade, propaganda, vai fazer uma entrevista numa empresa de publicidade e propaganda, não vai de terno e gravata. É óbvio, né? Então é por isso que vocês têm que pesquisar sobre a empresa e se tiverem dúvida, pergunta para a recrutadora quando estiver ligando para vocês marcando a entrevista. E qual é o dress code da empresa? Tem rede social? Não? Posso ter? Pergunta, ela vai te responder. O importante é vocês irem de acordo na entrevista, tá? Mercado financeiro hoje, um pouquinho ali no dress code casual, um pouquinho ali no dress code social. Nada de terno e gravata, a não sei que você vai participar de uma entrevista de diretor, de coordenador, gerente, aí eles já vão realmente mais de terno e gravata, né? Isso das meninas e dos meninos, independente do gênero. Mas sempre dá uma pesquisada para vocês irem de acordo, tá? No mercado financeiro, vocês não vão entrar de calça jeans, né? Vai trabalhar no IV. Nossa, você vai de calça jeans na entrevista para trabalhar no IV, gente? Aí o gestor da vaga já vai olhar e falar, filho, vamos conversar, né? Eu cometi esse erro. Eu fui de calça jeans e fala. Mas o Enzo, eu vou falar a história do Enzo depois. Eu dei 2 chances pro Enzo. Aqui, ó, revise o seu currículo, tá? Então é muito importante vocês saberem o que está escrito no currículo, porque às vezes a gente vai te perguntar uma coisa ali só para confirmar se você sabe o que você está falando e é verdade. Esse dia eu entrevistei um candidato de estágio, eu falei, então, aqui no seu currículo não tem a data de saída do último emprego. Quando foi que você saiu? Ele, não lembro. Não sei, peraí, deixa eu ver aqui, era online a entrevista. Ele, deixa eu ver aqui, ficou lá procurando e meio perdido. Eu falei, você não sabe quando você saiu? Acho que ele não ficou nem 3 meses, nem 4 meses na empresa. Eu acho que ele um pouco com vergonha de falar isso, mas não tem vergonha nenhuma, gente. Ficou 1 mês, você fala. Ficou 2 meses, você fala. Não tem vergonha nenhuma. É importante ter as informações corretas, tá? E aí ele ficou meio perdido, eu falei, tadinho, né? Enfim. Mas vocês têm que ter pleno conhecimento do que está no currículo de vocês. A última
Gente, isso aqui é de ouro mesmo, que todo mundo já sabe. Você tem que vender o seu peixe, cara. Eu entrevisto mais de sei lá quantos candidatos de estágio. Por que eu tenho que contratar você? Todo mundo vai estar no mesmo curso,